Boa tarde, senhoras, senhores, senhoritas e senhoritos. Nós estamos aqui para mais uma live patrocinada pela OAB de Carapicuíba. Para quem já vem acompanhando os trabalhos na nossa página do Facebook, já sabe quem eu sou, já está cansado de me ver aqui, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Matheus Bento Costa, eu sou o presidente da Comissão de Planejamento e assessor especial da presidência, e eu estou aqui hoje representando o nosso presidente, o nosso comandante, Dr. Paulo Kisse, que infelizmente não pôde estar conosco, né, por razões de força maior. Hoje nós vamos estar recebendo a doutora Fabiana Porfírio. Ela é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de Carapicuíba e também é membro e uma das coordenadoras do GAAC, do Grupo de Apoio à Adoção de Carapicuíba e Região. Doutora Fabiana Porfírio, pode se apresentar, por favor. Ela vai falar um pouco do seu trabalho na comissão e se apresentar. Pode começar, doutora. Olá, boa noite. Boa tarde, né? Finzinho de tarde, início da noite. É um prazer, muito obrigada, doutor Matheus, Prazer é nosso. doutor, doutor Paulo Kisse, por também nos dar essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho dentro da OAB Carapicuíba. E é uma honra estar aqui, né? Após um pouquinho de nervosismo, até porque eu acabei de saber que meu companheiro não vai poder estar dividindo esse espaço comigo, né? Por algumas questões, mas vamos seguir em frente. Vou falar um pouquinho da comissão, a qual estou presidindo atualmente, né? E eu gostaria de iniciar essa fala contando como eu cheguei nessa comissão, né? Se me permitem, eu gostaria de contar um pouquinho da história, né? Que não foi por acaso, mas foi por meio de um movimento, de uma pessoa muito especial. Quem me conhece sabe que eu não poderia falar dessa comissão como eu não faço, tocar no nome dessa pessoa. Muitas das vezes eu me emociono muito, porque é uma pessoa que faz uma falta muito grande, que teve uma história dentro dessa comissão, uma comissão que sempre foi muito ativa quando estava sendo presidida por ela, que é a doutora Janice, né? A doutora Janice, que foi uma pessoa muito especial, que está dentro do meu coração aqui eternamente. Falo toda vez que envolve alguma ação dentro dessa comissão, eu sinto muita falta, né, de toda a forma com que ela conduzia. E ela me trouxe para dentro dessa comissão em 2009. Eu a conheci. E falo que não só para a comissão, como para a OAB, né? Eu era recém-formada e na época eu era conselheira tutelar, né? Eu fui eleita para conselheira tutelar no município, comecei a desenvolver um trabalho dentro do conselho, e a doutora Janice, que já tinha um engajamento na comissão, viu ali a possibilidade de fazermos uma parceria, de auxiliar no trabalho que era desenvolvido de uma forma assim excelente por ela, e passamos a ter esse contato, né, e a realizar alguns trabalhos. Então, como conselheira, eu dava algumas orientações acerca do que era o conselho tutelar dentro do trabalho que era feito naquela época, e a gente foi estreitando os laços em tudo que envolvia a criança e o adolescente, né? E a gente vai tomando gosto pela coisa, vai se aperfeiçoando, né? Vai se empoderando, vai tomando um gosto. Eu falo que eu fui adotada por ela, né? Que foi a minha mãezona, foi a minha mestre nesse campo de adoção, de todo o trabalho com criança e adolescente. E eis que surgiu o convite da doutora para que eu integrasse inicialmente como vice-presidente da comissão, e eu aceitei, que a gente já vinha fazendo um trabalho, e depois de longos
desenvolvimentos aí no campo, e todo mundo, né, que estiver aqui, que conheceu a doutora, sabe da questão de saúde, que infelizmente acometeu, e ela passou a imaginar que aquilo não poderia parar, que aquele trabalho dela tinha que continuar caso ela não conseguisse essa luta que ela travou. Então, ela começou a preparar para que a gente assumisse e desse continuidade no trabalho que vinha sendo desenvolvido por ela. E eis que ela, no momento, ela pediu para que assumisse a comissão, eu aceitei, e desde então estou presidente. Não sei até quando vou permanecer, quem sabe se alguém se dispor aí a continuar com esse trabalho, né? Vai chegar um momento que eu também vou passar, e espero ter alguém que também, assim como ela acreditou, que dê continuidade e que continue desenvolvendo, né, todas as atividades em prol da criança e do adolescente, né? E foi, sim, uma pessoa muito especial. Eu não posso, não consigo não falar na Janice, né? Em tudo que ela apresentou, as pessoas que eu conheci por meio dela, as pessoas que eu tive contato por meio dela, a motivação que ela trazia para que todo o trabalho que envolvesse a criança e o adolescente fosse realizado no município. Né? Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande, tenho uma saudade muito grande, e eu digo que até nesses momentos eu peço para que ela esteja de alguma forma comigo, me apoiando, porque era uma das coisas que eu não tinha o hábito de fazer. A gente, por mais que a nossa profissão exija o comunicar, né, o falar, mas estar assim à frente de muitas pessoas, né, poder se manifestar é bem difícil, mas ela sempre encorajou, sempre falou, vai que vai dar certo, você sabe o que você está fazendo. Ela motivou muito, e é por isso que eu chego agora em 2020 ainda como presidente da comissão, e pretendo continuar esse trabalho. Né? Esse é um pouquinho da forma com que eu cheguei, como é que eu vim parar na comissão. E eu acredito que todos os presidentes têm uma história, né? A gente não chega do nada, e essa é a minha história, e que eu tenho muito carinho por ela, e penso que tenho dado o meu melhor, né, para continuar desenvolvendo esse trabalho, e que ela me ajude, e que ele possa perdurar aí por mais um tempo. Acho que eu nem falei, o Dr. Matheus já falou do meu nome, né? Eu sou Fabiana Porfírio Gregório, eu fiquei por 2 mandatos no Conselho Tutelar de Carapicuíba, né, no qual durante na época eram de 3 anos, então por 6 anos eu não advoguei, eu me dediquei exclusivamente para o trabalho de conselheira tutelar, e somente quando eu saí no meu segundo mandato foi que eu fui tirar meu certificado, porque nem isso eu não tinha, já que eu não advogava, e aí eu falo que eu me considero ainda uma jovem advogada, porque somente depois do meu mandato é que eu passei mesmo a advogar no campo do direito da família, que não tem como ficar longe, né, de tudo que envolve a família, que era o que eu fiz durante os 6 anos, e aqui estou. Eu falei bastante, falei que na hora que começasse não parava mais, doutor Matheus. Doutor... Sim, doutora. Eu devo dizer que dá para ver que a senhora realmente gosta dela e gosta do trabalho. O seu olho, a imagem falhou um pouquinho, mas o seu olho ele brilha, né? E é um trabalho de amor, né? Vai passando o bastão, mas é um trabalho de amor que se faz dentro da OAB. A gente não ganha nada, né? E a gente sempre tenta trabalhar nas várias comissões, especialmente nesse assunto da criança e do adolescente, que é bem delicado, né? Exige assim um coração muito grande. Além
comissão, além da comissão, a senhora também é membro do GAAC. Então, eu queria perguntar para a senhora, na verdade, pedir para a senhora discorrer um pouco, né, sobre como dentro da sua atuação dentro da OAB e dentro do GAAC, como que a senhora vê a situação da criança e do adolescente no município de Carapicuíba e na região também, se quiser expandir, trazer algumas informações para o nosso público que está aparecendo aqui. Doutora Neuci já deu boa tarde, doutora Eliana, e quem quiser também já aviso que também Uhum, pode enviar perguntas, né? Participar, sempre uhum. interessante, sempre ter essa interação. Sim, claro. Antes de adentrar nessa questão do grupo de apoio, eu gostaria aqui de falar que é uma oportunidade muito, muito boa nesse momento, né, de estar falando e poder trazer uma informação que talvez nem todos saibam, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse mês, essa semana ele fez aniversário, no dia 13, na segunda-feira, completou 30 anos, né? E eu imagino que, de repente, quem estiver participando aí pode até imaginar, mas por que não vi nenhum movimento, a comissão não fez nenhuma atividade, de fato, não fiz, optei por não fazer nenhuma atividade, até porque sabia dessa oportunidade de estar aqui hoje, para que eu pudesse também participar de outras lives que estão sendo feitas, né, simpósio que estão acontecendo envolvendo esse assunto, né, dessa conquista que aconteceu em 1990, né, no dia 13 de julho, e que trouxe aí uma legislação que garantisse a integridade, né, integral da criança e do adolescente, né, que garantisse o direito, que garantisse a esse serzinho que até então não tinha nenhuma previsão legal, né, da sua de prioridade absoluta dentro do Estado e que ele pudesse vir a ter direitos. Né? Então, são 30 anos, se comemorou porque foi uma conquista, mas o que eu gostaria de dizer e o que a gente vem discutindo há muito tempo é que ainda falta muita coisa para acontecer. Ainda tem muito o que ser aplicado em prol da criança e do adolescente, de assegurar o seu direito, né, de que realmente a primeira infância ela seja exercida da forma como tem que ser, para que a gente possa ter cidadãos ali no futuro, né, capazes de serem e poderem chegar aonde eles quiserem, que isso está nas crianças, né, nos adolescentes, e porque eu desse olhar tão importante, né, dessa luta que foi travada e que continua nesses 30 anos, e infelizmente a gente sabe que não vai parar por aqui. Mas foi muito bacana ver os movimentos, a quantidade de pessoas que estão engajadas e motivadas para que haja essas garantias, né? Para que tenha de fato e efetivo esses direitos. Né? Hoje no município a gente tem um conselho tutelar, né, com 5 conselheiros. Desde 2009 foi assim, durante a minha gestão foi assim, e a gente sabe, sentir na pele o quanto é difícil trabalhar com poucas pessoas, né, dentro de Carapicuíba, um município com 500 mil habitantes, com inúmeras áreas de vulnerabilidade, né, social, e a gente não poder fazer muita coisa. Né? A gente falava naquela época, acredito que não seja diferente hoje com os conselheiros, que a gente infelizmente apagava incêndio, né? Quando a gente chegava naquela família, ela já estava destruída, né? Aquela criança já tinha tido todos os direitos dela violados. Então, é muito complicado. Na segunda-feira, os conselheiros tutelares realizaram uma live, eu tive a oportunidade de assistir, né? E esse foi um assunto que foi debatido entre eles, né? A necessidade de mais um conselho para que o trabalho ele seja feito de uma forma diferente, que se haja mais na prevenção do que na hora da negligência, né? Então,
os movimentos precisam existir, tem que acontecer, e o município é muito carente, né, nessa questão, e a gente ainda tem muitas crianças e adolescentes negligenciados. Então, o trabalho, ele é de formiguinha, né, porque faltam pessoas, faltam movimentos com um engajamento sério para que a gente possa, de fato, trabalhar, né, ter um resultado efetivo em prol das crianças e do adolescente. Hoje no município a gente tem instituições de acolhimento, né, que são 2 municipais e 2 privadas que acolhem, que recebem essas crianças que são, em último caso, separadas de suas famílias, né? E até com elas o trabalho precisa ser efetivado, porque não é fácil, por mais que elas venham a ser negligenciadas quando acontece essa separação. É triste também, é doloroso e elas precisam de cuidados, mesmo nas instituições, né? Mas aí a gente fala de uma rede de proteção que é uma rede, mas assim, que embora ela tivesse que estar interligada, os buracos ainda são muito grandes, né? E a gente tem, de uma certa forma, que tentar estreitar esses buracos dessa rede para que a gente consiga fazer um trabalho efetivo, né? Então, existe aí os canais para que a gente também possa fazer a nossa parte no momento em que a gente entender, que a gente perceber que tem uma criança, um adolescente sendo negligenciado, né? Os canais de denúncia para que a gente também consiga fazer a nossa parte de pedir ajuda para aquela criança, para aquele adolescente. Né? O Conselho Tutelar, para quem não sabe, fica ali na Antônio Roberto, eu não vou, o número agora eu não sei de cabeça, mas é fácil de encontrar, então se alguém precisar, se alguém perguntar, dá para indicar, dá para ir lá, os conselheiros estão trabalhando mesmo nessa época de pandemia, né? O trabalho não pode parar, é um trabalho de 24 horas, e é isso mesmo, eles trabalham em esquema de plantão, então, tem sempre um meio de comunicação para que a denúncia chegue. E a informação que a gente teve é que, por conta da pandemia, a violência aumentou muito, porque as crianças têm ficado dentro de casa, né? E a gente sabe que não é fácil para a gente que É é mãe, desgastante para os pais também, né? muito, Os pequenos, eles dificuldades não entendem. financeiras, não sabem, na sua maioria não sabem o que Exatamente. está Nós estamos acontecendo. com uma legislação que permite o corte de gás, o corte dos salários, né? Tá bem difícil, uma Uhum. crise econômica, bem complicado. Então, e Desculpa aí cortar, doutora. imagina, e os pequenos são muito ativos, querem atenção, né? Às vezes você está trabalhando no home office e aí você precisa estar ali, e aí a criança está do lado chamando, né? Então assim, e até mesmo nas áreas de mais vulnerabilidade, né? As crianças muitas acabam ficando expostas também, porque a mãe já não consegue segurar dentro de casa. Então, a notícia que a gente tem é de que, infelizmente, por conta da pandemia, a violência tem aumentado e o pior de todas elas é a sexual, o abuso sexual, né, de criança e de adolescente. Isso tem aumentado. Então, se conhece, se ouviu, se sabe, denuncie, porque o fato de você denunciar, você pode estar salvando, né, aquela vida, e os conselheiros estão aí para atender, né? E como eu disse, durante esse mês são diversas as atividades que estão acontecendo de conscientização da importância da existência desse órgão, de um trabalho efetivo e que o poder público dê a devida estrutura, né, para que esses conselheiros possam atuar com excelência, atender essas necessidades e poder garantir o direito dessas crianças e esses adolescentes. E aí, com Sim. base
Posso continuar falando? Na hora que disparar, Não, não, não. Pode continuar, não, pelo amor de Deus. né? Na hora que eu disparar, eu falei, eu vou embora, e não paro de falar mais. Só Né? E aí, demonstra com a esse dedicação que a trabalho, senhora tem. Eu só ia falar, porque a senhora falou dos meios de denúncia, eu ia perguntar se a senhora tem como passar esses meios para quem está nos assistindo. Até vou ver depois se consegue colocar na descrição da live. o mais comum, o mais fácil de todos eles é o Disque 100, porque é um meio em que você não precisa se identificar, então você vai dar todos os detalhes. Eu já vou falar até por experiência, quando você for fazer uma denúncia, se você orientar alguém que quer fazer essa denúncia, pedir para dar todas as características do local, né? Porque muitas vezes esses locais são dentro de áreas de vulnerabilidade e aí é de difícil acesso, então a gente tinha um problema muito grande para encontrar o local, o número que não batia. Então, dá todas as descrições e você não precisa se identificar. Você vai falar o que está acontecendo, né, o que chegou ao seu conhecimento, o que você viu, e você vai fazer essa denúncia. E muitas das vezes, infelizmente, quando a gente ia apurar, elas eram verdadeiras, né? Mas a gente conseguia atuar. Então é muito importante. Hoje o que eu falo para você é o Disque 100. Eu não tenho aqui porque o telefone de plantão deles é um outro telefone. Eu me comprometo em pegar para passar para vocês, né? Mas o Disque 100 é um canal que chega a denúncia. Né, ele é enviado para o setor competente, porque ele é geral, né, ele serve para outras denúncias, mas quando você faz direcionado para o conselho, quando você indica o município, ela chega diretamente para eles. E Então, é, E é muito importante, porque principalmente municípios pequenos e no interior é onde mais se tem notícias que ocorrem, né? E muitas vezes a criança ela demonstra alteração de comportamento, ela tem alteração de comportamentos visíveis, alteração de humor. sim, Muitas vezes ela sim. fala, não acredita, como a doutora falou, por favor, acreditem, denunciem, né? É muito importante. Desculpa, doutora, pode É o que a continuar gente falando. fala, criança não mente. Criança não mente. Quando ela chega ao estágio de realmente falar uma situação determinada, e infelizmente esses abusos acontecem na sua maioria dentro de casa, com familiares, então a atenção Pessoas precisa ser próximas. redobrada, né? A gente teve muitos casos na época né, em que eu atuei, hoje eu não tenho os dados de como é que está esses acontecimentos, mas infelizmente acontece, né? E aí o que a gente soube é que em função da pandemia os casos tinham aumentado. E aí a gente pode falar tanto da exploração sexual infantil, como o abuso, podemos falar sobre o trabalho infantil, dentro dessas violações, infelizmente são inúmeros os casos que ainda acontecem. Então, por mais que sejam 30 anos, né, de efetivação aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda tem muita negligência, ainda tem muita coisa a se fazer para que possa se garantir o direito da criança e do adolescente. Né? Então, o trabalho ele está só começando ainda, né? Embora seja 30 anos, ele ainda está ali precisando de mais pessoas. Agora, o que deixa a gente muito motivada é que, assim, por mais que a gente vê que as coisas, principalmente em Carapicuíba, não tem tanto movimento, né? Eu sou uma formiguinha e a gente precisa de mais envolvimento da sociedade, né? A gente precisa de mais pessoas. Acabei nem comentando, mas estou hoje também representando a OAB no CMDCA. O que seria o CMDCA? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Né? Por 2 anos, um mandato de 2 anos como conselheira de direito, ele foi prorrogado em função da pandemia, né? Mas é um local que ainda precisa de muito engajamento das pessoas, né? Onde daria para se desenvolver uma atividade bacana, mas por algumas questões burocráticas a gente acaba não conseguindo, sente-se até de mãos atadas, né? E o que falta mesmo são pessoas motivadas. Eu acho que hoje eu vim
com a intenção de falar que precisamos desse público que está aí fora, dessas pessoas que às vezes até apontam uma situação, né? Tá vendo ali aquele adolescente que algumas vezes incomoda no farol, né? Vendendo as coisas, fala, vai para casa, o que você está fazendo aí? Mas será que o que ele tem para fazer lá em Em casa, casa, né? O que né? está sendo Muitas vezes tem um oferecido para explorador lá em ele? casa, né? Então, Entendeu? ao invés da gente apontar, vamos se movimentar, vamos procurar saber de que forma que eu posso ajudar para que aquilo não aconteça. Muita gente nem liga, entendeu? Passa reto. Muitas vezes, como falei, tem canais de denúncia e uma tecla que a gente sempre bate aqui nas lives é para chamar para o engajamento dentro das comissões da OAB. É possível participação da população também. Eu não sei como que é no GAAC, se pode ter a participação popular. Tem essa possibilidade, doutora? Pode sim, eu já ia falar um pouquinho do GAAC, o que é o GAAC, né? Através da comissão, do trabalho que a doutora Janice desenvolvia, ela criou esse grupo de apoio, né? Ela criou esse grupo de apoio no município, que se chama Grupo de Apoio à Adoção de Carapicuíba e região. O que é isso, né? Aqui próximo da gente, Barueri, Itapevi, Cotia, Osasco, nós somos o único grupo existente. Hoje no Brasil são 180 grupos de apoio à adoção. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Acho que em cada comarca deveria ter um. Mas assim como o trabalho desenvolvido na comissão, esse também é um trabalho voluntário. É um trabalho que requer bastante de quem se coloca à disposição aí para desenvolver, mas assim é de uma recompensa, é de um ganho pessoal que não tem tamanho, tá? Inimaginável de tanta coisa que se aprende dentro desse grupo. Eu falo que a gente tenta levar informação para os pretendentes, mas na verdade a gente também a cada encontro acaba absorvendo muita coisa para nossa vida. Então o grupo ele foi criado em 2009, né? A gente até no final do ano faria uma comemoração que também precisou ser já adiada, porque a gente suspendeu desde março os nossos trabalhos. Como é que ele acontece? Pessoas que se predispõem, né, e que têm esse desejo da adoção, elas procuram o fórum, e aí eu já vou dar um pouquinho dessa informação, né, de como é que desenvolve esse trabalho, elas procuram o fórum, e muitas vezes lá elas recebem a orientação de participar do grupo de apoio. Por quê? Porque o grupo de apoio ele vem trazer inúmeras informações do que pode acontecer dentro da adoção, né? Dessa formação dessa família por meio da adoção. Porque tem a parte burocrática, que é documental, que você precisa apresentar, você vai passar por avaliações, né, social, psicológica, até ser considerado apto a adotar, e posteriormente você vai ser inserido no cadastro, né, no cadastro de adoção, que a gente sempre conversa nos grupos, e fala que se escuta muito falar que você vai para a fila, né? Mas que na verdade não existe uma fila, o que existe é um banco de dados com cadastro, porque o que vai determinar em que posição vai estar esse pretendente é o perfil escolhido, né, por ele de como seria essa criança que ele pretende ter no seio da família. Então, após a habilitação, é feito esse cadastro, essa inserção no cadastro, que hoje também mudou, né? O cadastro não é mais aquele cadastro de antigamente. Hoje o que existe é um sistema nacional de adoção, no qual ele integrou as crianças que estão aptas, crianças e adolescentes aptos à adoção, juntamente com os pretendentes que já foram habilitados. Então ele se tornou um único canal, né, para vincular
a possibilidade de adoção entre esses casais e os pretendentes. E o que a gente frisa muito nos grupos que a gente realiza, as nossas reuniões, elas acontecem uma vez por mês, né? Em março, quando houve a pandemia, a gente já passou a fazer, né? Entendemos a necessidade de continuar o trabalho, que mesmo que não pudesse ser feito presencialmente, mas que ele fosse feito por videoconferência. Então a gente também se adaptou, né, a essa tecnologia e passamos a fazer as reuniões virtuais, na qual qualquer pessoa pode participar, né? Às vezes por questão de conhecimento, você não precisa estar inscrito, não precisa estar habilitado. Você pode ter passado pela sua cabeça a intenção de adotar, mas quero conhecer mais sobre o assunto. Então venha fazer parte do grupo, porque nos grupos, nas reuniões que a gente realiza, a gente fala quem são essas crianças, onde elas estão, como elas podem chegar até você, o que você vai precisar ser para ela, né? Que tipo de pai e de mãe você vai ser para ela. Então a gente trabalha toda essa questão emocional, psicológico, né? E é muito bom porque a ideia é fazer com que essas adoções se efetivem da melhor forma, sem qualquer tipo de problemas, de conflito. Então, gente, se eu for tocar em tudo que envolve o campo da adoção, eu acho que eu ia precisar aqui de no mínimo umas 2 horas, né? Porque um assunto puxa o outro, a gente poderia falar da entrega legal, a gente poderia estar falando da adoção interracial, de grupo de irmãos, que é a realidade, que a gente tem nesse Brasil, né? Que não é o bebezinho, não é a menininha branca de olho azul, mas o que realmente tem e quais são essas crianças que estão aí esperando por uma família. Então a gente tenta preparar esses pais, tenta mostrar para eles qual que é a realidade, quais são as dificuldades que eles podem encontrar, desde da habilitação até o pós-adoção, então a gente se predispõe a auxiliar sempre que necessário. E falando no campo da adoção, eu gostaria de mencionar o nome de algumas pessoas que lá atrás, né, que assim como eu também receberam convite da Genice, também tiveram essa honra enorme de poder trabalhar com ela. E aí eu vou falar alguns nomes aqui, vou correr esse risco, né? Porque eu falei, não, tem algumas pessoas que eu preciso citar, me perdoe se eu esquecer de alguém, mas eu acabei fazendo algumas anotações aqui, mas eu queria falar porque foram pessoas muito importantes, foram pessoas que deram base para esse trabalho que hoje a gente vem desenvolvendo. Então eu vou começar das pessoas mais antigas até as atuais. Então eu gostaria de lembrar aqui da doutora Roberta Miguel, né, que foi muito ativa nesse trabalho. O doutor João Napoleão, o pessoal já sabe quem é, meu pai, né, que ele começou lá e depois abriu as portas também para que eu viesse a desenvolver esse trabalho. Aí a gente pode falar da doutora Karina, que também filha por adoção, que já esteve com a gente, dando depoimento, contando a sua história, que é linda, né? E sempre se colocou à disposição para vir, para contar a sua história para os pretendentes, para falar como dá certo, né? E ela agradece muito a oportunidade que ela teve de estar numa família. Posso falar do Dr. Lincoln, lembrar do Dr. Lincoln, que também já veio, que já dá a sua contribuição sempre que a gente pede. Ele ainda vem com uma parte artística que a gente traz para tirar um pouco do peso, né, da parte da ansiedade, da burocracia que é para esses pretendentes, quando acontece algumas coisas durante o seu processo e, infelizmente, aqueles prazos legais não são cumpridos, né? Então, a gente tem casos de pretendentes que já estão tentando se habilitar há 3 anos, não conseguiram a habilitação, né? Então, cada caso é um caso, mas a gente vem ainda assim tentando trabalhar para que aconteça, né? Para que ele chegue da melhor forma, para que assim que ele seja habilitado e que ele receba o seu filho, ele esteja de fato preparado, né? Para receber o filho, mesmo passando por todas essas dificuldades. E aí a gente tem quem mais? Vou para minha cola.
Eu posso falar de pessoas que essa comissão, às vezes a gente fala, você está fazendo um trabalho voluntário, né? Eu já fui bastante questionada, porque a gente não recebe nada, a gente faz realmente por carinho, né? Por amor. Eu não tenho filho por adoção, mas eu me sinto adotada por essa causa. Eu me sinto adotada e eu tenho um prazer enorme de poder, de uma certa forma, contribuir para que essas pessoas, esses pretendentes, né, se formem e venham a constituir a sua família. Então, cada postinho, quando a gente recebe lá a informação, olha, meu telefone tocou, né? Então eu vou conhecer o meu filho. É muito gratificante fazer parte dessa história, né? Imaginar que a gente teve ali, que a gente teve uma contribuição de alguma forma. Então, assim, eu tenho pessoas hoje maravilhosas do meu lado, e aí eu quero falar da doutora Ive, da doutora Antônia, não vou falar o nome inteiro, doutora Ive, doutora Antônia, né? A gente tem uma mãezona por adoção, que é a Jussara Fernandes, que nos apresentou a Valéria Fernandes, que também veio para agregar no grupo, né, com uma vasta experiência na área também da psicologia, assim como o meu amigo de trabalho, um amigo assim que eu conto com ele para tudo, que é o Reginaldo Santos, também psicólogo, né, que tem uma participação assim gigantesca. Trabalhamos juntos porque ele foi conselheiro tutelar e aí desde então a gente manteve esse trabalho durante todos esses anos. A gente saiu do conselho, mas o conselho não saiu da gente, né? Eu imagino que ele até esteja aí assistindo, porque ele prometeu que ele ia assistir, e eu não posso deixar de mencionar, porque ele vem atuando no grupo, né, trabalhando essa questão psicológica dos nossos pretendentes, e não tem como continuar esse trabalho sem a participação dele também. Aliás, de todas essas pessoas aí que eu mencionei, todas elas tiveram uma contribuição enorme para que esse grupo se mantivesse ativo, né? Não foi fácil, porque a gente assumiu. Quem conheceu a doutora Janice sabia da forma com que ela trabalhava, ela sempre foi assim para frente, para fazer tudo acontecer, e a gente vinha meio devagar, né? Meio que não saía do lugar, e ela ali incentivando, instigando, e a gente precisava continuar. Então, quando infelizmente ela partiu, a gente teve que pegar um pouco dessa garra que ela tinha para que a gente mantivesse todo o trabalho. Então, são todas as pessoas que eu citei, são pessoas muito importantes para o desenvolvimento desse trabalho. E assim, e não é só um trabalho voluntário, não é só ali, até porque a gente não aparece. Eu falo que eu, quando eu não. Hoje tá para estar na live, eu tô porque assim, eu vou ter que ir, mas se eu pudesse eu colocava alguém, porque a ideia não é aparecer, é realmente fazer um trabalho, é fazer um trabalho no qual a gente ganha. Ó, você não deu limite de tempo, eu vou falando. A gente falou que talvez não ia dar meia hora, já está indo para 40 minutos. Sim. O que demonstra que a doutora domina o tema e se dedica ao seu trabalho. Como você falou, o É isso que eu ia objetivo falando. não é aparecer. Né? E aí, e a gente tem um ganho muito Enquanto a doutora grande. Acho que tiver o que, considerações para fazer, pode ir fazendo, não, sem vou falando, né? Porque você fala, ó, já tá acabando o seu tempo. Então, Não, eu assim, só queria cumprimentar todo mundo que está assistindo. Nós tivemos aí aqui não várias conhecer. pessoas dando boa tarde, né? Parabéns. Tem gente aqui elogiando o trabalho. O doutor João Rubens, boa tarde. Doutora Fabiana, sempre atuante em sua comissão. O doutor Lozano. O doutor Rubens, me agradecendo. Muito obrigado, doutor. Agradeço muito o reconhecimento, né? É, Eu que peço desculpas porque eu não muito tô nem boa abordagem, acompanhando. a Ana Maria falando, doutora Fabiana e doutor Matheus. Aqui o doutor João Rubens de novo. Parabéns, doutora Fabiana, excelente explanação, com muitas orientações, muito legal da sua parte esse reconhecimento das pessoas que de alguma forma auxiliam para que ocorram as adoções. E com toda razão se emociona ao falar
da nossa querida e saudosa amiga doutora Janice. Parabéns, doutora Fabiana. Reconhecimento. A senhora merece. Eu devo Essa tudo a ela. Eu senhora. falo que nada sou eu sozinha, eu não me vejo sozinha, sou eu e a doutora Janice sempre. Aprendi tudo com ela e a gente vem se aperfeiçoando Sim. cada vez mais, tendo contato com pessoas assim que eu nem imaginava. E eu gostaria de falar um pouco isso para ver se dá uma motivada nesse pessoal, né? A ideia é motivar mesmo, porque o ganho que a gente tem, às vezes você pode imaginar, mas ser presidente de uma comissão dá muito trabalho, né? Você tem que ficar lá, você tem que se doar, você tem que ir lá. Não, mas a gente aprende e tem um ganho enorme, né? Eu tive contato com pessoas, com desembargadores, a gente teve oportunidade, a OAB teve oportunidade de receber desembargadores como a Dora Martins, né? O Reinaldo Sintra, coordenador da vara da coordenador da Infância e Juventude, da coordenadoria do CNJ. Então, assim, pessoas muito importantes, alto gabarito, que é um ganho para a gente, é um ganho pessoal, é um ganho profissional. Então, é um trabalho muito gostoso de desenvolver. Né? E fica aí o convite. Ontem eu assisti a doutora Tatiana falando da comissão OAB vai à escola, né? E até fiz um comentário. Depois eu fiquei pensando, é mais fácil ir na escola falar com 200 adolescentes do que vir aqui na live hoje. Estava super nervosa. Eu falei, será que eu vou conseguir? Concordo. Lá Concordo. é muito mais fácil, aceitação, né? A gente fez muito, comentei que a gente fez muito esse trabalho, eu juntamente com o Reginaldo, né? Desenvolvemos muitas palestras e isso é um braço, como eu disse, é um braço, né? Para esse trabalho desenvolvido junto à criança e ao adolescente. E aí, só para a gente falar da comissão, acho que a gente vai aí beirando mais uns minutinhos, Matheus, só para eu À me vontade. organizar com as informações. É, hoje, para quem pretende adotar, né, que não atua diretamente nesse campo, o que eu posso trazer de informação de algumas alterações legais que ocorreram é que assim é necessário que o casal faça um pré-cadastro. Tá? Hoje existe um pré-cadastro, acessa-se o CNJ, procura o campo da adoção, ele vai realizar um pré-cadastro, ao final desse pré-cadastro vai ser feito vai ser emitido um protocolo e esse protocolo precisa ser enviado à vara da infância, juntamente com a relação de documentação que vai constar lá. E o que a gente tem de legal na pandemia é que assim esse trabalho ele não parou, ele está acontecendo desde março, tudo de forma por e-mail, né? Carapicuíba foi muito tranquilo nessa questão, na disponibilização de e-mail para que fosse enviada a documentação, né, para aquele casal que pretende adotar, e os processos eles se intensificaram. Houve uma preocupação muito grande para que essas crianças não ficassem esquecidas dentro das instituições, o que foi um medo, né, aumento de risco por conta de contato. Então, muitos processos que já estavam em vias de ser concluído, eles foram concluídos. Nós tivemos casais no nosso grupo de apoio, que a gente tem o nosso WhatsApp lá com 100 pessoas, e a gente recebeu informação, né? Recebemos fotos de casais que o telefone tocou, seus filhos chegaram agora, na pandemia. Então, estágios de convivência que passaram a acontecer quando o processo já está praticamente para ser finalizado. Então, não parou. Existiu uma preocupação muito grande inicialmente, né? Quando falou, fechou o fórum, né? Fechou o fórum, mas o trabalho remoto referente à área da adoção, ele foi intensificado para que não gerasse, né, mais situações de risco para essas crianças. Então, a documentação pode ser enviada por e-mail, eles estão recebendo, estão autuando os processos de habilitação. O único problema, o único entrave são as avaliações, porque, como eu disse inicialmente, precisa da avaliação social e psicológica. E existiu lá atrás, no início da pandemia, um conflito entre os conselhos federais da assistência social e da psicologia, né, onde um entendeu que poderia ser feito por videoconferência e o outro não. Então ficou, vai ter por videoconferência, não vai, e esse é o único entrave que existe.
Porém, recentemente saiu um comunicado em que os fóruns precisavam intensificar ainda mais. Então, o curso obrigatório que o tribunal oferece para os casais que estão se habilitando passou a ser feito por videoconferência. Isso foi muito bacana, foi muito bom, porque pessoas que tinham em março agendado para fazer esse curso e ele foi cancelado, ficou sem uma perspectiva de quando que ia poder acontecer. Né? Toda vez que a gente está em vias de abrir, de voltar atendimento, suspende, suspende, e aí fica aquela incerteza. Porém, esses trâmites, alguns aí puderam ser feitos por videoconferência, estão sendo realizados, então não parou. Né? Então, se alguém chegar, procurar, perguntar, pode falar, não, pode, encontra lá o e-mail, acho que o Dr. Paulo sempre divulgou também os canais de como é que a gente fazia, entra lá no TJ, né, procura o e-mail da comarca e encaminha, pergunta, porque eles estão respondendo e isso está acontecendo. Tá? É uma parte importante, além de toda essa questão desse conhecimento, né, que a gente consegue adquirir por meio das lives, por meio de todos esses dessas reuniões que vem acontecendo de forma virtual, porque são muitos os grupos, como eu mencionei, né, hoje um total de 180 grupos, e eles estão todos trabalhando, todos de uma certa forma fazendo as reuniões. Nós teremos uma no final desse mês, temos um Face do grupo de apoio, então costumamos divulgar lá as reuniões que a gente realiza, e qualquer pessoa pode fazer parte. Fica aí já o convite para, salvo me engano, dia 24, preciso ver, mas a gente vai compartilhar lá no Face, né, a nossa próxima reunião para esses casais e para qualquer pessoa que queira entender, saber um pouquinho mais de como que funciona o grupo de apoio, como é que funciona para entrar, né, para se habilitar, para saber quem são essas crianças, e a gente está à disposição. Eu recebo o telefone de colegas, eu informo, eu explico, na medida do possível, naquilo que eu sei, como é que funciona, o que precisa ser feito, né? Então, alguns colegas, quando me procuram, eu consigo dar uma certa assistência, porque a gente está ali trabalhando dia a dia, como o doutor falou, a gente faz o que gosta, então eu começo a falar, às vezes eu falo, para, né? Porque eu falo muito. Aí eu queria trazer só uma informação que eu peguei e fui buscar hoje, embora a gente sempre fala, mas eu falei, deixa eu ver como é que estão esses números hoje, só para que as pessoas tenham conhecimento. São dados do CNJ, hoje ele está com um portal diferenciado, totalmente atualizado, e aí eu vi que as atualizações são da data de hoje. A gente tem de crianças acolhidas, e aí eu vou falar crianças, não, porque não está a divisão de crianças e adolescentes, mas de acolhimento, 32.515 crianças acolhidas no Brasil, tá? E a gente tem disponíveis para adoção 5.251 crianças. 5.251. Agora vamos lá. Isso é o que a gente sempre fala e menciona que alguma coisa está errada, né? De pretendentes disponíveis para adotar, existe hoje 36.151. Conseguiram fazer a continha? Então a gente tem 5.000 crianças disponíveis para adoção e temos 36.000 pretendentes aptos para adotar. Né? E por que essas crianças não são adotadas? Por que essa conta não fecha? Há muito tempo essa conta não fecha. Né? Vamos falar, não era para ter nenhuma lá. Mas o que acontece? Esse é o trabalho que a gente faz no grupo de apoio. A gente tenta, de uma certa forma, alargar a visão desses pretendentes. A culpa não é deles. A culpa não é dos pretendentes, né? Porque são inúmeras situações de, às vezes, a criança chegar muito nova e esse processo não ser concluído, porque a gente do campo de direito sabe que tem a necessidade da destituição do poder familiar, né? E aí é um processo, às vezes, demorado, né? Que acontece, tem aqueles obstáculos, e aí a criança vai ficando mais velha, e ela acaba saindo daquela faixa etária
da maioria dos pretendentes. Então, quem tiver interesse, quem quiser saber um pouquinho mais, a gente poderia discorrer, abrir aí vários pontos, né, da quantidade, quantos são crianças, quantos são adolescentes, quantos são grupos de irmãos. E no grupo de apoio a gente vem falando exatamente sobre isso. A gente vem trazendo essas informações, a gente vem mostrando a realidade, né, para que essas famílias se preparem, vejam de fato, porque às vezes chega com uma ideia e aí fala, não, mas espera aí, eu consigo ter esse vazio preenchido, eu consigo ter esse meu desejo preenchido, mas de uma outra forma. Então a gente tenta alargar essa visão dentro do grupo. Não é mudar, não é obrigar. A gente fala que quando você tem a certeza daquele seu perfil, você vai seguir firme e forte nele e a sua hora vai chegar. Mas existe aqueles casos em que a pessoa tem uma outra percepção, porque a gente leva uma outra realidade para ela. Então, assim, é bacana, eu chamo a todos aí que quiserem conhecer um pouco mais desse trabalho, né, quiserem fazer parte, né, assim como todas as outras comissões, a gente fala, é um número muito pequeno, e se a gente tivesse mais pessoas, a gente poderia até ampliar mais, né, eu sinto muito em não conseguir, falo, poxa, tem tudo a ver, a comissão da criança com a comissão da OAB vai à escola, mas infelizmente eu não consigo me dedicar, me colocar à disposição para a doutora para fazer parte, porque a gente já tem esse trabalho. Então, se a gente conseguisse aumentar a quantidade de integrantes, a gente poderia ampliar ainda mais e fazer frente em outras atividades que a OAB sempre esteve de portas abertas para a gente, sempre nos acolheu, nossas reuniões passaram a ser efetuadas na sede da OAB, com toda essa estrutura que ela nos oferece. Eu tenho muito a agradecer ao Dr. Paulo por isso, né? Porque a gente tinha um lugar que era emprestado para fazer, depois a gente não pôde usar mais. E quando eu conversei com o Dr. Paulo, ele se disponibilizou imediatamente, né, o espaço para que a gente pudesse fazer as reuniões, e elas vinham acontecendo, né, todo mês. E só agora que a gente passou a fazer virtual, mas não vemos a hora de estar lá presencialmente, porque a troca de calor humano, né, aquele olhar no olho, né, as atividades que a gente desenvolvia sempre foram muito bacanas, muito acolhedoras, né, e os pretendentes estão aí com a gente, seguindo todo esse trabalho. Muito bem então, doutora. Eu tenho certeza que se a gente pudesse, a gente poderia ficar aqui conversando muito mais tempo. A doutora até estava preocupada, né, com nervosismo, com tudo, mas falou muito Nossa, bem. Meus parabéns, doutora. Uma ótima apresentação, trazendo dados e informações para a população. Tá? Só posso lhe agradecer por ceder um pouco do seu tempo para nós, porque, como eu falei, a senhora também, não se ganha nada e se dedica muito. É um se trabalho de dedica amor. muito. Tá? Exatamente. Agradecer a todos que assistiram, que nos acompanharam até aqui, agradecer os comentários e me despedindo, por último, agradecendo ao OAB que cedeu esse espaço e ao Dr. Paulo Kisse, né, à diretoria e aos demais colegas presidentes de comissão. Muito Posso obrigado. fazer só Doutora, uma. pode se despedir e falar as Posso palavras me finais. despedir? Então, tá. Eu preciso aqui, não posso esquecer jamais de também mencionar o nome do Danilo, né? Do meu esposo, o doutor Danilo, que é quem também me dá todo o apoio, porque eu faço todas essas reuniões e ele que fica com o trabalho de casa, né? Com as crianças, eu falo, olha, fica lá porque eu tenho live. E ele sempre dando um apoio, tanto agora no home office como nesse trabalho, né, também, porque é meu suporte técnico, então ele me ajuda de todas as formas e eu preciso agradecer ele, a toda a minha família que sempre também me ajuda a desenvolver, que eu falo sozinha a gente não consegue, então a gente tem, e eu, graças a Deus, eu tenho um apoio muito, muito forte nesse sentido de todos, né, que acreditam, que vê que a gente faz por amor, né? Como eu disse, eu não tenho filho adotivo, mas eu me sinto adotada por essa causa. E aí eu quero só finalizar e eu vou só ler um trechinho de uma fala do Júlio Lancelotti, que eu achei assim o máximo, eu achei
fascinante, que tem tudo a ver, né, com todo esse trabalho. E ele falou diante, porque a gente não falou nada da criação do estatuto, tinha muita coisa para ser dita, mas vai ficar para uma próxima live. Eu já vou tomar gosto pela coisa. Então, eu queria citar que é o seguinte: faz parte do nosso sangue, do nosso suor, da nossa vida, de muita luta, de muita lágrima, de muita insônia, de muito compromisso, de muito papel, de muita tinta, de muito caminhar com as crianças e com os adolescentes, de muito andar pela periferia e pelos cárceres, de muito lutar contra a tortura e contra a violência. Então, assim, se motivem, sintam-se motivados. Vamos para a luta. E o que eu posso dizer é que só falta coragem. Se tiver coragem, a gente chega lá. Muito obrigada, doutor Matheus. Obrigada a Eu que todos agradeço. que participaram, que se disponibilizaram aí por essa horinha para a gente, para apresentar um pouquinho da comissão, um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve em Carapicuíba. Só tenho a agradecer a todos vocês. Júlio Lancelotti, o pedagogo, né? Meu padre. Isso, ele também é Pedagogo, padre, né? isso. Júlio Isso, pedagogo Lancelotti, para o. isso mesmo. Nossa, palavras Parou. lindas. Bom, com essas palavras lindas que a doutora citou, nós encerramos então essa live. Uma boa noite para todos Muito e todas. obrigada. Muito obrigada.